Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Concurso. E o papo de hoje, pessoal, é um tema quente, que com certeza vai cair na sua prova. A lei de drogas e aquela recente decisão do STF que, olha, mudou completamente as regras do jogo. A gente vai destrinchar tudo o que mudou, o que ficou e o que é essencial saber para gabaritar essa questão. E para começar, vamos direto ao ponto, né? A pergunta de R$ 1 milhão que o Supremo finalmente respondeu. Um assunto que deu o que falar e pode apostar vai estar lá na prova esperando por todo mundo. Olha só, pra gente não se perder nesse assunto que é cheio de detalhes, eu preparei um roteiro bem mastigadinho. São 5 partes, tudo pensado para facilitar a vida na hora de estudar e, claro, de lembrar na hora da prova. Bora lá? Então, para começar, a gente precisa construir a base, o alicerce. Vamos entender os conceitos essenciais da Lei de Drogas, a famosa Lei 11.343 de 2006. Entender como ela nasceu é fundamental para entender o que mudou agora. Beleza, o que é a droga para a lei? A definição é bem ampla, mas o pulo do gato para concurso, o que as bancas adoram cobrar é esse conceito aqui, norma penal em branco. O que é isso? Pensa assim, a lei é como uma casca de ovo, ela precisa de um recheio. Sozinha, ela não diz quais substâncias são proibidas. Quem faz isso? Uma outra norma, um complemento, que no caso são as portarias da Anvisa, por exemplo. É lá que está a lista. Então, gravem isso, norma penal em branco, esse termo é chave. O princípio básico da lei é bem direto. A regra geral é a proibição. Ponto. É proibido plantar, colher, usar, tudo. Claro, existem exceções? Sim, mas são pouquíssimas e super controladas, tipo para pesquisa científica ou uso medicinal, e sempre com uma autorização bem amarrada e fiscalização em cima. Agora a gente chega no coração da lei de drogas, a distinção que separa o joio do trigo, que define se a pessoa vai responder a um processo mais leve ou se vai pegar uma pena pesada. Entender a diferença entre o artigo 28 de uso pessoal e o 33 de tráfico é simplesmente a chave para mandar bem nesse tema. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o artigo 28 para uso pessoal. Olha a palavra mágica aqui, despenalizado. Cuidado, hein? Não é descriminalizado, pelo menos não era até a decisão do STF. Despenalizado significa que a conduta continuava sendo crime, só que sem pena de prisão. Já do outro lado, o artigo 33, o tráfico. Aí o buraco é bem mais embaixo, com pena de reclusão de 5 a 15 anos. A diferença é gritante, né? Tá, mas aí vem a pergunta. Como é que o juiz bate o martelo e diz se é usuário ou traficante? É só pela quantidade de droga? Não, isso é super importante. O juiz é obrigado a olhar o filme todo, não só a foto. Ele analisa um monte de coisa. Que tipo de droga era, a quantidade, sim, mas também o local onde a pessoa foi pega, as condições, a vida pregressa dela, os antecedentes. É um conjunto de fatores que vai formar a convicção dele. Bom, com essa base bem estabelecida, agora sim a gente pode falar da grande virada de chave, a decisão do STF que mexeu em tudo isso. Mas um alerta importante desde já. A mudança vale para uma droga específica. Vamos ver qual é. E aqui está a grande notícia, o ponto central da mudança toda. O STF decidiu que o porte de maconha para uso pessoal não é mais crime. Acabou. Agora a conduta virou um ilícito administrativo, ou seja, saiu da esfera criminal. Não gera mais maus antecedentes, não é mais um crime. Para tentar deixar as coisas mais objetivas e evitar decisões diferentes para casos parecidos, o Supremo fixou um critério de quantidade. Então, até 40 gramas de maconha, a princípio, é considerado uso pessoal. E não foi só para quem porta droga, não. Para quem cultiva em casa para consumo próprio, também foi definido um limite, até 6 plantas fêmeas de cannabis. Agora, muita atenção aqui, pessoal, porque isso é sutil e as bancas amam sutilezas. Essa quantidade de 40 gramas ou 6 plantas gera uma presunção relativa. O que isso quer dizer? Que é um ponto de partida. A regra geral é que abaixo disso é o usuário. Mas essa presunção pode ser derrubada. Se a polícia pegar alguém com, 10 gramas, mas junto tiver uma balança, dinheiro trocado, pronto, esses outros indícios podem levar à prisão por tráfico mesmo assim. Entendido? Não é uma regra absoluta. E vou repetir porque esse é o tipo de coisa que derruba candidato. Essa decisão do STF vale única e exclusivamente para a maconha, ok? Se a pessoa for pega com cocaína, crack, êxtase, qualquer outra droga, nada mudou. O porte para uso dessas outras substâncias continua sendo crime lá do artigo 28. A mudança foi só para maconha. Beleza? Então, para não ficar nenhuma ponta solta, vamos deixar bem claro o que não mudou. Quais crimes continuam na mesma, iguaizinhos, sem nenhuma alteração por causa dessa decisão? Primeiro e mais importante,
tráfico de drogas. De qualquer droga, incluindo a maconha, continua sendo crime gravíssimo, com penas altas. A decisão do STF não mexeu 1 milímetro nisso. A mesma coisa para o consumo compartilhado, que é aquela figura de oferecer droga para um amigo para usarem juntos, sem vender. Isso também continua sendo crime, e nem se fala de financiar o tráfico ou se associar para traficar. Tudo isso continua com punições bem severas. Olha, essa tabela aqui é ouro puro para quem estuda para concurso. É para tirar print, anotar, colar na parede. Ela mostra as diferenças entre os tipos de juntar gente para cometer crime. Reparem no detalhe do número de pessoas. Para associação para o tráfico, bastam 2 pessoas. Já para associação criminosa comum, lá do Código Penal, precisa de 3. E para ser organização criminosa, aí o número sobe para 4. Cada um desses crimes tem suas próprias regrinhas e as bancas adoram fazer confusão com isso. Chegamos na reta final. Agora é hora daquele resumão para a gente amarrar tudo que vimos e focar nos pontos que tem mais chance de cair na prova. Vamos consolidar o conhecimento. Vamos recapitular esses 2 conceitos que confundem muita gente: despenalização e descriminalização. Antes da decisão, o porte de qualquer droga para uso era despenalizado, ou seja, era crime, mas sem pena de prisão. O que o STF fez com a maconha foi dar um passo além, foi descriminalizar. A conduta deixou de ser crime e virou um ilícito administrativo. Essa diferença é fundamental. Então, para fechar com chave de ouro, a lista do que precisa estar na ponta da língua. Primeiro, porte de maconha para uso pessoal. Agora é ilícito administrativo. Segundo, os limites: 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. Terceiro, essa quantidade é uma presunção relativa. Quarto, e as outras drogas? O porte para uso continua sendo crime lá no artigo 28. E por último, tráfico de qualquer droga, inclusive maconha, continua sendo crime grave. Fechou? Essa decisão do STF é sem dúvida um marco, uma mudança de paradigma que abre uma porta e nos deixa com uma grande pergunta no ar, né? Qual vai ser o futuro da política de drogas no Brasil a partir de agora? É um tema para a gente continuar acompanhando de perto, porque com certeza ainda vai dar muito o que falar. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por Joda Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. federaisdoensino@gmail.com